Nossa última videoaula da terceira unidade. Por isso, eu resolvi colocar alguns desafios para ver se a gente entendeu mesmo todo o conteúdo sobre as tendências contemporâneas da literatura no Brasil. Ok? Meu nome é professor Gilmar. O desafio consiste no quê? Eu vou dar algumas características, certo? De alguns autores e você vai marcar, certo? Eu não vou dizer qual é o autor hoje, eu vou dizer no nosso plantão de dúvida para ver se você acertou, para ver se você está acompanhando muito bem as aulas que foram ministradas, ok? Então veja, desses três autores aqui, que faz parte das tendências contemporâneas, né? Nós temos uma aí que faz parte da terceira geração, que vai fazer parte também com Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, né? Nós temos dois aí que faz parte do chamado neoconcretismo. Cuidado, aluno, neoconcretismo não é a continuação do concretismo, é porque ele veio após. Mas o seu comportamento é diferente. Quando os concretistas eles abordavam uma literatura mais visual, certo? Ocupando todo o espaço do papel, os neoconcretistas não. Eles queriam a subjetividade da arte. Eles voltam de novo para a arte, certo? Então a pergunta é o seguinte: desses três autores que estamos aqui, Paulo Leminski, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto, né? Qual desses faz parte da terceira geração modernista, certo? E uma das suas grandes obras é Morte e Vida Severina, sabendo que Morte e Vida Severina é um auto de Natal, que fala justamente da vida de um retirante que sai do interior de Pernambuco, atravessa todo o rio Capiberibe, vê toda a miséria da seca, e aí ele consegue chegar em Recife. Quando ele chega em Recife, ele percebe que a mesma miséria que existe no sertão também existe lá na capital, certo? E aí ele percebe que as misérias só mudam de nome de pessoas, mas sempre vai existir miséria no sertão e também nas grandes cidades. E aí esse autor ele é considerado hermético. O que é isso? Fechado, antilírico. Ele gosta de palavras simples, tanto que uma das suas principais poesias começa com a pedra. Demasiado racional, ele não é ele é antilirical, certo? Ele usa a razão. Uma linguagem mais objetiva e rigorosa, certo? Rejeitou a sentimentalidade. É bem típico dessa geração, ok? A irracionalidade ou os versos subjetivos. Então, ele é, certo, um autor mais racional. Temáticas de cunho social, a gente viu isso em Morte e Vida Severina, em vários poemas, certo? Ele é considerado, chamado também de o engenheiro da palavra. Ele também trabalha a violência, exclusão, miséria, a gente percebeu isso em Morte e Vida Severina. A pedra, se lembra lá dos conteúdos antilírico? A pedra é um conteúdo antilírico. Então, quem é desses três autores aí que é antilírico? Ele gosta da expressão a pedra, tanto que sua primeira obra começa com a pedra e a última também. Ok? A educação pela pedra, a pedra do sono, certo? Então, quem é esse autor? Quero a resposta lá no nosso plantão de dúvidas. Nosso próximo autor, né? Esse autor fez parte do movimento neoconcretista, que não possui características concretistas. E seu poema mais conhecido é o poema Sujo. Ele foi escrito durante o exílio, certo? Quando ele ficou no Uruguai. E ele faz uma crítica ao período que ficou conhecido como ditadura militar, que vai de 64 a 85. Certo? Que autor foi esse que escreveu esse poema? Que tem como característica a busca pela ampliação dos sentidos. Ele dá agora a vez ao leitor. Um discurso politizado e marxista, certo? Essas questões de discussões sobre a economia, a política, certo? Direita, esquerda. Um equilíbrio entre expressão dos sentimentos e comunicação de uma visão de mundo, certo? Então ele é mais preso ao chão. Então ele está fazendo crítica social. Expressa a necessidade de lutar contra a opressão social, outra característica. Não basta falar da opressão social, não basta falar da desigualdade social, tem que lutar contra elas. E esses poemas fazem isso. São poemas de revolta e relacionam a linguagem verbal e a visual. É muito característica desses escritores fazer essa relação. Você tem que ver para poder depois escrever.
Então, quem desses três autores aí, Paulo Leminski, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart, você vai marcar? Quero a resposta no próximo plantão de dúvidas. Bem, nosso terceiro escritor, esse autor também vai fazer parte do movimento neoconcretista, que não possuía características concretistas, como foi falado anteriormente. Bem, a sua principal obra ficou conhecida como Catatal, ok? Então, quais são as características desse autor, desse terceiro autor aí? Concisão, então, palavras curtas, textos curtos, irreverência, coloquialidade e o rigor da construção formal. Hoje a gente chama de mini conto. É a possibilidade de você contar uma história com 6 palavras, certo? Um dos principais nomes da poesia marginal. Marginal por quê? Porque ficava à margem, certo? Eles não tinham recursos das grandes editoras. Também conhecido como geração mimeógrafo. Mimeógrafo era um aparelho manual que você coloca uma impressão e aí você duplicava. Era uma xerox manual. Ele apropriou-se dos recursos visuais da publicidade, certo? Dos provérbios e trocadilhos da cultura popular e da forma, elementos herdados da poesia concretista que surgiu no Brasil. Mesmo ele tendo herdado essa questão visual, ele continua falando com palavras, certo? Com uma carga de sentido maior. Era um apaixonado pela cultura japonesa, então a gente tem a figura dos haikai, né? Que são textos pequenos, com uma carga semântica muito forte, uma carga de significado muito forte. Então, quem é esse autor? É Leminski, é João Cabral ou é Ferreira Goulart? Quero a resposta no nosso plantão de dúvidas. Bem, agora eu quero que você identifique outro panorama da literatura das tendências contemporâneas, que vai ser a poesia praxe, a poesia processo, o poema processo, né? E o concretismo dos irmãos Campos e Décio Pignatari, né? Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E aí eu tenho aí uma pergunta para fazer a vocês. Idealizada por 2 irmãos e um amigo, este movimento brincava com a palavra. Então ele tinha uma relação com palavra, voz e visual, certo? Certo? Ou poema-objeto. Então, transformar a poesia em um objeto, em algo que pode ser materializado. Quem fez isso, certo? Características desse movimento aí. Uso da linguagem verbal e não verbal. Então, ele tanto vai usar palavras como objetos não verbais. Também, objetos, formas, acenos. Experimentalismo poético. Então, ele vai usar de tudo que pode usar como recurso literário. Desde um lápis até um grande poema de Camões. Poesia visual é aquela coisa, quando você olha para o poema, ele projeta uma imagem para você. Então, essa imagem é visual. Aspectos geométricos, geometrização. Por isso que ele se assemelha muito ao cubismo. Né? A forma como o concretismo se realizou no Brasil é como o cubismo se realizou na França, lá do início do século, no final do século XIX. Certo? Essa ideia de botar palavras para produzir imagens. Por isso que muitas vezes o concretismo ele está muito próximo do cubismo. Supressão do verso e estrofe, já que as palavras elas estão dispersas para formar uma imagem e não para formar um conteúdo. Desaparecimento do eu lírico, certo? Desaparece. Agora é a palavra que constrói a força. Eliminação de uma poesia intimista, a gente viu isso lá com Clarice e João Guimarães Rosa e outros poetas também da segunda geração, como Cecília Meirelles, certo? Então não tem essa ideia do íntimo. Esse poeta aí ele está olhando para fora, irracional e não irracional. Então dos 3 aí, isso aí se configura como poesia praxe, poesia processo ou um concretismo? Eu quero a resposta lá no nosso plantão de dúvidas, ok? Bem, nosso próximo movimento aí foi uma dissidência de poetas insatisfeitos com o rigor formal e o academicismo. Então, eles não queriam mais aquela regra das rimas, dos versos, decassílabos, dodecassílabos. Não, eles queriam uma liberdade para escrever. Resolvem romper com o concretismo. Bem, já perceba aí que essa questão não é concretismo e os irmãos Campos, não é?
resolvem romper o concretismo ao propor uma nova estética poética. Os poetas, nesse período, propunham a palavra energia, diferente da palavra objeto, como era dos concretistas. Então, ele quer dar força à palavra, certo? Então, as principais características. Produção de múltiplas interpretações. É como você querer dar ao leitor a oportunidade de fazer a sua interpretação pessoal. Rejeição ao formalismo acadêmico concreto. Então, eles rejeitam sonetos, versos, rimas. Não tem essa preocupação, certo? As palavras elas vão se dispondo, muitas vezes até para formar uma imagem, como a gente vê aí no poema Xícara. Maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Ao contrário dos concretistas, eles valorizavam a forma e não o conteúdo. Eles aí valorizam o conteúdo mais do que a forma, certo? Em detrimento da forma. É um poema visual e social, então ele tenta resgatar, fazer crítica social, certo? De uma forma mais implícita. Você tem que ler para entender o que ele está falando, né? Quais são as críticas que eles estão fazendo à sociedade. E aí qual é? Poesia praxe, poema processo, concretismo. O concretismo a gente já vê que não é. Então está entre poesia praxe e o poema processo, certo? Que era a resposta no nosso plantão de dúvidas. E por fim, esse movimento aí, ele tem como principal característica visual, intersubjetiva e simbólico, certo? Muitas vezes as palavras elas vão se dispondo para construir. Ora sai de palavras para geometrizações, certo? Este modelo artístico prezava por uma linguagem revolucionária e racional segundo os signos visuais. Então você sai de signos linguísticos e vai para signos visuais. O que você pode ver e transmitir um aprendizado. Não verbais. Os agentes estruturais do poema. Era mais uma mensagem para ser vista. Certo? Você sabe que o ser humano, a capacidade de ver é maior do que a capacidade de ler. Porque ler é uma coisa recente, só tem 6.000 anos. A capacidade de ver, escutar, ouvir, gravar a imagem é maior quando você vê. Porque você já tem mais de 300.000 anos, ok? Extrapola a linguagem verbal, de modo que trabalha a partir de símbolos, certo? Então, o símbolo vai colocar um significado, e cada pessoa que vê vai construir seu próprio significado, certo? E aí eu quero saber qual é. Marque aí. E aí a gente vai ver a resposta lá no nosso plantão de dúvidas. Gente, eu espero que esses desafios façam vocês refletirem sobre esses processos literários e culturais. Eu espero vocês lá no nosso plantão de dúvida para ver se você acertou todas as questões. Até já!